Qual a diferença entre ceia evangélica e missa católica? As diferenças são muitas. Vejamos as principais. Na ceia evangélica, que se dá em obediência ao mandamento de Jesus, nós comemos do pão e bebemos do vinho. Na missa católica, que também pretende ser uma obediência ao que Jesus mandou, pois ele mandou que ceássemos em memória dele, só se come do pão. O católico não tem acesso ao vinho. Este é exclusivamente do celebrante da missa, no caso o padre. O padre bebe o vinho, mas os leigos não. E aí está uma diferença e posso mostrar o porquê disso. O porquê da diferença reside no fato de que nós, os evangélicos, obedecemos à Bíblia, pois nela está escrito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, conforme está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. A segunda diferença reside no fato de que nós, os evangélicos, participamos deste ato para comemorarmos o sacrifício de Cristo pela nossa salvação, ao passo que os católicos fazem isso para livrar as almas que estão sofrendo no purgatório. Segundo a crença católica, a missa é um sacrifício, e não um sacrifício qualquer, é a repetição, literalmente, do sacrifício de Cristo. E por que eles creem que a missa é um sacrifício? Segundo a teologia católica, o pão e o vinho da Santa Ceia do Senhor, ou seja, daquilo que nós, os evangélicos, chamamos de Santa Ceia do Senhor, e os católicos chamam de missa. Segundo a Igreja Católica, o pão e o vinho, quando o padre pronuncia as palavras que objetivam sacramentar aquele momento, eles se transformam em o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. Para o católico, a hóstia não é um símbolo de Jesus, é Jesus mesmo, é Ele completo. Ali está todo o corpo do Senhor. São Tomás de Aquino, por exemplo, explicou que a hóstia não é apenas um pedaço, uma parte da carne de Cristo. É o corpo de Cristo completo. Ali estão todos os membros do corpo de Cristo. Todos os seus ossos, todos os seus músculos, todos os seus nervos, toda a sua pele. É Cristo completo. Portanto, quando o católico está comendo a hóstia, Cristo está oferecendo um sacrifício para a salvação das almas, em especial daquelas que estão sofrendo no purgatório em expiação dos seus pecados. A Igreja Católica crê, portanto, que a hóstia é Jesus Cristo e que, sendo assim, o católico deve adorar a hóstia. Isso mesmo. No que diz respeito ao culto à hóstia, eles não se limitam às palavras culto e veneração, mas deixam claro que a hóstia merece o culto supremo, o culto latrêutico, o culto devido somente a Deus, porque ela é Cristo e Cristo é Deus. Aí está, portanto, uma grande diferença entre a ceia evangélica e a missa católica. Sim, o evangélico come o pão, bebe o vinho. O católico come somente a hóstia. Por que ele não bebe o vinho? Eu disse há pouco que a Igreja Católica ensina que a hóstia é Cristo completo. Partindo deste princípio, eles concluíram que os fiéis não tinham que beber o vinho, porque comer a hóstia já é comer Cristo completo. Ali está Cristo, segundo eles, com seu corpo, sua alma, sua divindade e o seu sangue.
Portanto, não precisa beber o vinho que simboliza o sangue de Cristo. Eles só não explicam por que o padre precisa, pois não tiraram do padre, isso é coisa que eles inventaram isso aleatoriamente, como se pode ver. Porque se não precisa, o leigo estaria assim dispensado do cálice, mas o padre também estaria. E se o padre não está, por que o leigo está? E outra pergunta que suscita desse raciocínio é: se não precisa, por que a Bíblia manda beber do cálice? Pastor Joel, por que o padre não pode se casar? Durante muitos séculos, o casamento foi permitido na Igreja Católica. Mas a sugestão a essa postura de o ministro do Evangelho ter que optar pelo celibato foi ganhando campo, pouco a pouco, durante os séculos, nessa instituição religiosa. Até que no ano 1074, o Papa Gregório determinou que os padres solteiros, ou melhor, que os seminaristas solteiros, candidatos ao ministério solteiros, não poderiam se casar, pois se casassem, não seriam ordenados. No ano seguinte, no ano 1075, ele quis dar mais um passo e determinou que os padres casados se divorciassem de seus cônjuges, de suas esposas. O que tudo aconteceu, e desde aquele momento o celibatário foi imposto na Igreja Católica como condição sine qua non à ordenação ao sacerdócio católico. Mais tarde, outro Papa achou por bem abolir isso, mas o seu sucessor fez valer a decisão de Gregório o Grande. E assim estamos até hoje nessa situação aí. O padre, ninguém é obrigado a ser padre. Todo mundo está livre para ser ou não padre, mas ninguém está livre para ser um padre casado, porque a Igreja Católica não aceita. Ela vem determinando isso desde há muitos séculos, como já estamos vendo. Essa doutrina não é bíblica. Quando abrimos a Bíblia, vemos que Deus não tem nada contra em que um ministro do Evangelho se case e constitua a sua família. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que optou pelo celibato, que era solteiro, foi ele mesmo quem disse que convém que o bispo seja marido de uma mulher, eduque bem aos seus filhos, governe bem a sua casa. E isto prova que o apóstolo Paulo ordenava ao santo ofício pastoral pessoas casadas. Portanto, todo mundo é livre, qualquer cristão é livre para optar pelo solteirismo. Mas aquele que diz, que bate o martelo, dizendo que isso não é uma opção, mas uma condição determinada por Deus, Deus quer que assim seja, que a igreja, sob a inspiração do Espírito Santo, enxergou que assim deve ser, essa igreja está diferente daquela igreja que existia nos dias do apóstolo Paulo. Pois, visto que o fato do apóstolo Paulo dizer que convém que o bispo seja marido de uma mulher, eduque bem a seus filhos, governe bem a sua própria casa, prova que o Espírito Santo, prova que a Bíblia não é contra ao casamento do ministro do Evangelho. Bem, estamos vendo que a Bíblia não é contra ao casamento de pastores, ou como os católicos preferem, casamento de padres. Mas a própria cúpula da Igreja Católica demonstra que sabe disso. Eu tenho várias evidências disso. Uma delas é o fato de que, no livro intitulado Por que estes ex-protestantes se tornaram católicos?,
lançado pela editora Com Deus. O nome da editora é Editora Com Deus. 4ª edição, publicado em 2008, se afirma que a Igreja Católica decidiu abrir uma exceção para ex-pastores evangélicos. Ou seja, eu sou casado, mas se eu renegar a fé evangélica e me converter ao catolicismo e quiser ser padre, o Papa me ordenará padre. E eu serei padre sem ter que me divorciar da minha esposa. Agora, raciocínio, ouvinte. Um católico, nascido e criado no catolicismo, para ele ser ordenado, ele não pode se casar. E se ele se casar, será rejeitado a ordenação, pelo menos até que fique viúvo. Porém, eu, que nunca fui católico, decido agora ser católico e sou pastor evangélico. Então, o Papa abre uma exceção para mim. Você não acha que isso é politicagem? Raciocine e tire a sua própria conclusão. E como saber? Em primeiro lugar, quero lhe dizer que você precisa tomar algumas medidas para obter a luz necessária. Por exemplo, você precisa ter coragem de pensar com a sua própria cabeça. Você deve estar lembrado que nós já mostramos que, segundo a Igreja Católica, você deve se guiar cegamente pelo Papa e seus bispos. Que você deve se orientar cegamente pelo que eles afirmam. E se você der crédito a isso, você nunca vai encontrar a verdade, pois vai ficar nessa mentira até a morte. Então, para você encontrar a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar essa mentira, posto ser óbvio que isso é mentira. Imagine que petulante seria eu, que déspota seria eu, se eu dissesse que você deve se orientar por mim cegamente. Claro que não é este o desejo de Deus. Portanto, leia a Bíblia com seus próprios olhos, raciocine com sua própria cabeça e procure tirar suas próprias conclusões. Em segundo lugar, ao fazer esse estudo bíblico, faça-o com humildade e com desejo de conhecer a verdade a fim de segui-la, e não por mera curiosidade. Em terceiro lugar, ore ao Senhor pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo. Ore ao Senhor pedindo a Ele para lhe mostrar a verdade. Diga a Ele que você está disposto a abraçar a verdade desde que a conheça. Se há dúvidas, peça a Deus para lhe iluminar. Que Deus te abençoe. Eu fiz muitas afirmações aqui, mas não as documentei, pois foge ao escopo dessa apresentação exibir as provas documentais. Mas quero lhe informar que há um site ao qual você pode acessar, ao qual você pode ter acesso, e no qual você encontrará as provas documentais de tudo quanto afirmei aqui e muito mais. Seu endereço: www.pastorjoel.com.br